E aí galera, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, no último vídeo do ano, eu vou estar trazendo uma lista com os melhores animes do ano na minha opinião. E aqui vai ter só estreia, não vai ter continuações, só vai ter estreia aqui. Depois eu faço um vídeo com as continuações que tivemos no ano de 2021, mas por enquanto aqui vamos ter só as estreias, só animes aqui que começaram esse ano. E antes de começarmos, eu vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e ajudar o canal a crescer mais e mais. Dá like no vídeo que a YouTube vai recomendar mais ainda meus vídeos. Isso está acontecendo com vários youtubers na verdade, o YouTube não está recomendando vários vídeos de vários youtubers também, né? E compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas e também não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, vamos começar aqui a lista com um anime da temporada de outubro, My Senpai is Annoying, que conta a história de Igarashi, uma garota trabalhadora que tem um senpai, que é o seu tutor, que é um cara que irrita ela constantemente, mas que ela vai se aproximando ao longo dos episódios, ao longo da temporada. E assim, a gente vai vendo a relação deles, eles não chegam até o ponto que a gente quer num anime que tem romance assim, mas eles vão evoluindo, vão progredindo. E assim, o ponto que a gente mais gosta na verdade nesse anime, que o pessoal mais gostou, não foi em si os dois personagens principais, e sim um outro casal que é trabalhado também, que a gente também queria que chegasse naqueles momentos ali nos finalmente, né, mas não tivemos. É um anime curtinho assim, levinho assim pra assistir, que me agradou muito e que me conquistou tanto pela parte cômica quanto pela parte romântica assim que tem, que eles mesclam aí e que fica muito agradável aí no anime. Soul Ain Spider, eu não sei o nome japonês, então vou falar em inglês mesmo. É um anime que tem 24 episódios e começou na temporada de janeiro e se alongou até a temporada de abril, e que fala sobre uma aluna que foi transportada com outros alunos depois de uma explosão que teve na sala de aula. E os alunos ali que foram com ela reencarnaram como humanos, mas ela acabou reencarnando como uma aranha, o ser mais fraco ali do mundo de fantasia que eles foram transportados. Então, assim, ela vai ter que tentar sobreviver como uma aranha, e essa parte engraçada, é a parte que traz, assim, mais partes cômicas, assim, né, por ela ser uma aranha. Então é bem divertido, assim, ver como ela vai tentar sobreviver e como é a vida dela nesse mundo de fantasia agora, né. Osama Ranking é um anime que conta a história de um príncipe surdo e impotente que não consegue nem levantar uma espada infantil, e que como primogênito, ele se esforça para se tornar o maior rei do mundo. Só que assim, por ele ter uma deficiência, assim, as pessoas olham ele como uma pessoa com deficiência, elas taxam ele como um príncipe inútil, um garoto que nunca vai ser o rei, nunca vai conseguir ser o rei. E dentre inúmeras pessoas que veem ele como um príncipe inútil, ele acaba fazendo amizade com uma sombra, isso mesmo. E que a partir daí muda tudo e começa a história do anime. Eu achei super divertido até agora acompanhar esse anime, a relação do príncipe ali com essa sombra, o Kage, né, chamamos de Kage no anime. E assim, ele continua, ele vai ter 24 episódios pelo que eu vi, e ele está no episódio número 12, se eu não me engano. E eu não tenho uma conclusão direta assim, eu só posso dizer que até agora é um anime muito agradável de ver, e eu recomendo, até o momento eu recomendo muito para vocês verem esse anime. Tactic Up Destiny é um anime que conta a história de um mundo que foi devastado por monstros D2, que só podem ser detidos por entidades chamadas Music Arts, que usam os poderes da música, e que ao lado de Conductors que vão guiando ela, vão combater esses monstros D2 aí que devastaram o mundo, impedindo que as pessoas pudessem ouvir e tocar música. E nesse anime acompanhamos a história de Tact, que é um Conductor que tem ao lado a sua Music Art chamada Destiny, e que ao longo do anime eles vão combatendo monstros D2 enquanto eles chegam ao seu objetivo, que é de ir para Nova York. Esse anime assim foi bem confuso no final, várias pessoas ficaram confusas no final. O anime vira uma prequel para o jogo dele, né? Esse anime foi muito bom de acompanhar, principalmente por causa da sua animação e das suas cenas de luta. As cenas de luta foram, na verdade, o que, assim, ganharam o público, né? O que conquistou o público, foi o que atraiu o público antes da estreia mesmo. Esse anime aí tem uma animação muito linda, assim, desde o início, né? Uma animação muito boa, assim. Tem umas partes ali que a gente o pessoal não gostou muito por causa do vilão, talvez, né? Mas é um anime que, assim, esbanja muito nas animações e na luta, e que vale a pena conferir se você gosta de um anime de ação mesmo. Se você procura um anime de ação, eu recomendo demais Tactic Up Destiny. Ou Didi Taxi é um anime que conta a história de Kotogawa, que é uma morsa que vive uma vida tranquila como um taxista, levando os seus passageiros enquanto conversa com eles ao longo das suas viagens. Até que aparece um caso de uma garota que acabou desaparecendo, e quando esse caso chega até ele, acaba agitando ainda mais a vida dele.
Esse anime tem 13 episódios e estreou na temporada de abril. E por conta assim, eu não botava muita fé nesse anime naquela temporada, mas acabou sendo um dos animes que eu mais gostei. Por conta disso, eu recomendo demais para quem quiser assistir. Outro anime da temporada de outubro que eu curti pra caramba é Shin no Nakama, que é um anime que conta a história de um protagonista que fazia parte do grupo da heroína e que acabou sendo banido, e que vai viver uma vida tranquila agora no campo como um boticário. E assim, a gente vai acompanhando uma vida tranquila dele sozinho, como quando ele vai se tornando um boticário. É um anime muito interessante, mas ele fica mais interessante quando aparece a heroína pra ficar ao lado dele. Uma garota que era uma conhecida já dele, que gosta muito dele. E a gente vai vendo um romance aí progredindo no começo, né? Mas que vai firmando aí uma relação ao longo do anime, do meio pro final, né? E é muito interessante aí ver a relação, o romance entre os dois ali, né? E principalmente assim, o final do anime também tem um arco ali envolvendo o geral ali, principalmente a heroína, e que é muito bom assim, que eu gostei pra caramba nesse final de temporada. Sekai Saikou no Ansatsusha, que tem uma história que é centrada no maior e melhor assassino do mundo, que apesar da sua lealdade pela organização, ele acaba sofrendo uma tentativa de assassinato por essa mesma organização depois da sua última missão. E apesar dele ser um protagonista ali, que viveu com uma arma sem sentimentos, no seu último momento ali da sua vida, ele acaba sentindo frustração ali, até que ele acaba sendo convocado por uma deusa que lhe dá a chance de ter uma nova vida em um mundo de espadas e magia, enquanto ele tenta evitar a destruição do mundo, matando o grande herói. E nesse anime, depois que ele é reencarnado, ele vai evoluindo, ele vai progredindo ali no anime, junto com as heroínas que aparecem com ele, né? Todos os personagens ali que são o central da história, né? O protagonista e mais 3 heroínas que aparecem depois, eles acabam assim tendo uma evolução no anime, progredindo ali como personagem também, principalmente o protagonista, que no início lá no anime ele era tratado como uma arma, ele foi criado para ser uma arma, uma ferramenta, mas nessa vida aí onde ele não quer ter arrependimentos agora, ele vai sendo criado de uma outra forma. Então a gente vai vendo uma evolução do personagem ali, assim, muito boa ali gradativamente, né? Esse anime não tem muita ação, e quando tem ação é muito boa na verdade. E nesse anime já é acompanhando a relação dos personagens e a progressão, o desenvolvimento dos personagens no anime. Blue Period é um anime que conta a história de Yaguchi, que é um garoto estudioso com boas notas e que se dá muito bem com seus colegas também. Mas ele é um garoto ainda no ensino médio que luta com um vazio, um grande vazio na sua vida. E ele sente uma frustração por causa disso. Até que um dia ele vê uma bela pintura que tem um grande impacto na sua vida e que faz com que ele queira ingressar no mundo da arte. E que assim, a gente vai acompanhando a evolução dele ao longo do anime, vai desenhando, ele vai pintando, a gente vai vendo a evolução dele no mundo da arte, enquanto ele vai se descobrindo mais, né? Descobrindo mais sobre ele, enquanto ele vai progredindo na arte, né? E a gente não acompanha só a evolução dele, a gente acompanha os obstáculos que ele tem que superar, que ele tem que passar por cima, porque tem vários obstáculos ali que ele encontra, que ele enfrenta ali, que impedem dele continuar no mundo da arte, mas que ele tem que passar por cima, né? E esse anime tem 12 episódios, foi um anime bem agradável de ver pra mim, né? O pessoal reclama um pouco da animação, né? Mas assim, não é um anime que tem que ter uma baita da animação, mas assim, a história me agradou pra caramba, a temática ali do anime me agradou pra caramba. E eu recomendo demais para vocês verem, vocês acompanharem aí. Vanitas no Carte é um anime da temporada de julho, um dos poucos animes que me agradou na temporada de julho, que conta a história de um vampiro que nasceu sob a lua azul e que por isso é desprezado por todos que nasceram na lua vermelha, e que na lenda ele criou um grimório chamado Livro de Vanitas para usar contra os vampiros da luz vermelha. A história gira em torno de Noé e Vanitas, um humano que herdou o nome do Vanitas da lenda, e que começam a andar juntos logo após um encontro, onde Noé descobre que Vanitas está com o livro e que consegue restaurar a sanidade dos vampiros que estão sendo amaldiçoados. Esse anime foi super interessante de acompanhar, eu gostei pra caramba. Ele vai voltar com uma segunda temporada agora, com uma segunda parte, na temporada de janeiro, agora mesmo, né, nesse começo de 2022. E ele tem 12 episódios até agora, e eu super recomendo para vocês acompanharem, até porque tem uma segunda temporada vindo aí, e quem quiser acompanhar a segunda temporada tem que assistir antes, né? Horimiya é um dos animes de romance que mais curti nesse ano de 2021, e que gira em torno de Hori e Miyamura. Hori é uma garota muito bonita e inteligente, e que passa a maior parte do seu tempo livre ajudando nas tarefas domésticas. Já o Miyamura, ele é um garoto quieto, meio recluso na sala, e que na verdade é uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas imaginavam. Ele tem o seu corpo cheio de tatuagens e piercings que fazem parecer ele um delinquente. Inicialmente eles começam como amigos, mas depois a relação deles vai para um outro lado, né?
E esse anime tem quase tudo que a gente queria ver num romance entre os dois, né? Tem umas cenas ali bem diferentes, na verdade, né? Que a gente não esperava num anime de romance, né? Do tipo, que assim, é uma quebra de clichês ali que a gente gosta pra caramba de ver. Tem várias cenas aí com a Rory que a gente dá um monte de risadas aí por causa da personalidade dela com o Miyamura, né? Então é bem engraçado de ver. Esse anime tem desenvolvimento com os outros personagens ali também, mas é bem assim banalzão, né? Então é mais centrado na Rory e no Miyamura mesmo. E eu curti pra caramba e eu recomendo demais pra quem gosta de comédia romântica, assim, quem gosta de comédia romântica escolar. Komi-san é um anime que estreou na temporada de outubro com 12 episódios e que volta na temporada de abril com uma segunda parte agora. E que conta a história de duas pessoas, a Komi e o Tadano. Komi é uma garota quieta com uma beleza que atrai todos à sua volta, mas que não consegue se socializar com as pessoas por conta de um distúrbio de comunicação e uma ansiedade que atrapalha muito ela de se aproximar das pessoas. Aí entra o Tadano na história. Ele, que percebe que ela não consegue se comunicar com as pessoas, na verdade, todo mundo acha que é uma frieza, um gelo que ela dá nas pessoas, mas ele percebe que ela não consegue se comunicar. Então, ele decide que vai ajudá-la a realizar o objetivo de conseguir 100 amigos. E ao longo do anime, já vendo o desenvolvimento dos personagens ali, já vendo ela conseguindo amigos com ele, né? E assim, já vendo o romance deles progredindo também, né? Já vendo ali sutilmente ali um romance ali entre os dois. E assim, é uma parte que vai ser mais abordada ainda pelo que a gente viu na segunda temporada. E é um anime super interessante de ver, tem 12 episódios como eu falei antes. E eu recomendo demais para quem gosta de comédia romântica. Não tem muito parte de romance, sim. Teve romance, mas foi mais partes cômicas ali que agradaram muito a mim e várias pessoas que assistiram o anime. Muito por conta dos personagens muito assim, diferentes, né? Muito fora do normal que aparece no anime, né? Fumetsu no Anatae, que é da mesma autora de Koe no Katachi, então já esperava que eu tivesse momentos felizes ali no anime e momentos de chorar, na verdade, né? E teve, né? Teve vários momentos assim nesse anime. E que conta a história, foca em um orbe que cai na terra e vai absorvendo criaturas mortas e que vai evoluindo e se tornando cada vez mais humano. É uma história muito linda, assim, mostrando a evolução do protagonista enquanto ele vai conhecendo um monte de gente aí na sua aventura. E como sempre, essa autora, como eu disse antes, ela traz vários momentos tristes e felizes ali, assim, pra eu chorar e sorrir ali ao longo do anime. Esse anime foi super lindo, assim, de ver, foi muito bom de ver. Na temporada de abril, né, e que se prolongou na temporada de julho também, e vai voltar em 2022 com uma segunda temporada. Esse anime conta com 20 episódios na sua primeira temporada, e eu super recomendo esse anime. Tem uma temática ali que prende muito, assim, que é uma história muito linda ali de se ver nesse anime. Vive é um anime da temporada de abril que me agradou muito, que conta a história de uma IA que recebe memórias do futuro, de que as IAs vão se revoltar contra os humanos e vão acabar com a humanidade. E essa IA, ela vai tentar impedir essa revolta, tentando parar eventos que causem essa rebelião das IAs contra as pessoas. Eu achei uma história muito boa de se ver, ainda mais por ter um final fechado, e que acaba sendo uma boa indicação para quem curte sci-fi, né? Eu gostei pra caramba, assim, da Vivi, né, da personagem, desde o início, na verdade, né? No início a gente vai vendo ela mais ou menos, né, mas depois, ao longo do anime, já gostando mais ainda dela, assim, e vendo como ela vai tentar impedir que aconteça essa rebelião, é super interessante de se ver. Então eu super recomendo, assim, para ver esse anime. Ele tem 3 episódios e é bastante agradável de se ver, assim. Não sabia se eu ia colocar esse anime aqui na lista, porque o final foi adiado, né? O final da sua segunda parte foi adiado para 2022, mas mesmo assim eu vou colocar porque a primeira parte foi o que me encantou, né? Foi o que eu curti pra caramba e depois a segunda parte melhorou ainda mais, né? Então, 86 foi mais um anime que eu gostei pra caramba e que conta a história de um grupo de pessoas que foram segregadas e forçadas a lutar pela República, a lutar uma guerra pela República. Por serem diferentes, assim, por não terem cabelos iguais, né, aos seres que vivem na República, cabelos prateados, olhos prateados, né, que são seres perfeitos que tem, né, e as pessoas que não têm cabelos prateados e olhos prateados vivem ali no Distrito 86 lutando contra máquinas da Legião. Mas dentre essas pessoas que vivem na República, existe uma garota chamada Lena, que também é um ser perfeito, né, que tem olhos e cabelos perfeitos como as pessoas taxam ali na República, mas que é uma garota diferente, que vai contra os ideais da República. Ela não é uma garota que não gosta desse racismo, né, que acontece, né, como pode dizer, desse preconceito que acontece com os 86. E ela é uma major que vai lutar ao lado dos 86 contra as máquinas da Legião também, enquanto lida contra esse preconceito aí que rola na República. E assim, a primeira parte foi muito disso, né? Tem parte de ação ali no anime que são muito boas de se ver, mas foca muito nessa questão racial ali no anime, né? Nessa questão do preconceito que os 86 sofrem, né?
E depois que foi pra segunda parte, não fugiu muito disso. Tem uma parte, assim, da questão racial também, contra os 86, né? Um preconceito que eles sofrem. Mas temos mais cenas de ação na segunda parte, né? Mais cenas de ação que a gente queria ver. Principalmente nesse final aí, que... meio final, na verdade, né? Os últimos episódios que tivemos nesse ano. E, assim, vamos ter os últimos 2 episódios no ano que vem, em março, né? No dia 12 e dia 19. Mas, mesmo assim, eu coloquei aqui esse anime porque foi um dos animes que mais me agradou. E, com certeza, super recomendo pra quem quiser ver um anime assim que tem ação e envolve esse tema também, né? E para fechar essa lista de melhores animes do ano de 2021, na minha opinião, eu coloco aqui Mushoku Tensei para finalizar, que foi um anime super interessante aí dos isekais, né? Ele é Tensei na verdade, mas considera como isekai, que conta a história de um cara de 34 anos com um trauma na sua vida, que acaba morrendo tentando salvar alguém e que acaba ganhando uma nova vida, reencarnando em um outro mundo de fantasia. Ele reencarna como um bebê inicialmente e a gente vai acompanhando o crescimento dele nessa nova vida enquanto ele tenta lidar com seus traumas, seu passado. E a primeira parte foi bem, assim, tivemos boas partes ali com ele, né, inicialmente, né, nesse novo mundo. Mas o trauma dele foi, assim, lidado nessa segunda parte agora, no anime, no final da segunda parte, que teve um baita do episódio. O final da segunda parte teve 3 episódios, os últimos 3 episódios foram muito impactantes, então, que mostram o desenvolvimento do personagem, principalmente, né, do protagonista e de outras heroínas também, das heroínas que aparecem no anime. Então é um anime muito bom de se ver, eu curti pra caramba. Apesar desse anime ter várias polêmicas, eu super recomendo, não só para quem gosta de Isekai, mas para qualquer um na verdade. Esse anime super me agradou e eu curti pra caramba. Esse anime começou na temporada de janeiro de 2021 com 11 episódios com a sua primeira parte, e depois voltou na temporada de outubro com 12 episódios e adaptou 6 volumes. E assim, estamos à espera agora de uma segunda temporada, né, que a gente quer e tem material pra isso, e é bem possível que aconteça brevemente agora, um anúncio. Então eu vou finalizando essa lista aqui, essa foi minha lista de melhores animes de 2021. Você pode ter uma lista diferente, com certeza, né, nenhuma lista é igual a outra, raramente acontece isso, mas cada um pode ter a sua lista. E essa aqui foi a minha lista, vocês podem colocar abaixo, colocar acima, vocês podem fazer o que quiser. Então eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do último vídeo de 2021. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos. Dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar mais pessoas, né? Eu espero vocês no ano que vem e feliz ano novo também.